Boa tarde, terceira semana do nosso projeto Segundas em Foco. Muito feliz por estar aqui, por estar fazendo mais uma semana de entrega, né? Por estar cumprindo aqui mais uma vez o meu compromisso com vocês, né? Quero saber como é que vocês foram de final de semana. Segunda-feira sempre é um dia onde a gente está com aquela expectativa para a semana, é um dia que a gente tá grato pelo final de semana, né? E é um dia que a gente pode receber muito conteúdo, né? Então eu escolhi a segunda-feira de maneira intencional, porque eu sei que é um dia que às vezes a gente tá... Muitas pessoas me relatam isso, né? Ah, Carinha, não tô muito afim de levantar, no domingo eu já fico um pouquinho ansiosa pela segunda. Eu vivi muito tempo assim, no domingo, ansiosa pela segunda, uma ansiedade que não me fazia bem. A segunda para mim tinha um peso. Tudo bem, Nil Calavari? Boa tarde, tudo bem? Deve ser da época do consultório, me chamando de doutora, deve ser da época do consultório. Me fale um pouquinho de você, Nil, o que é que tem aprendido com essas segundas-feiras aqui em Foco? Vamos conversando enquanto as pessoas vão entrando, né? Muita gente esquece da live, eu não estou mais mandando aqueles lembretes como eu mandava. Vou deixar as coisas fluírem bem naturalmente, né? E à medida que as pessoas forem lembrando, forem associando que segunda é o dia das Segundas em Foco, a gente vai aqui evoluindo na nossa entrega, tá? Hoje eu estou aqui na minha sala, num lugar diferente. Vou falar de um tema que eu gosto muito e que eu tenho estudado cada dia mais, né? Que é a procrastinação, né? O que é procrastinar? É você adiar algo que você sabe que precisa fazer. E todos nós temos em algum grau procrastinação em alguma área da nossa vida. E muitas vezes é por isso que a gente ainda não atingiu aquele resultado por conta da procrastinação, da gente adiar um pouquinho, adia 2 dias, depois a gente adia uma semana, adia um mês, o tempo vai passando e a gente não colhe os resultados que a gente gostaria no prazo que a gente gostaria. Por isso que prazo é algo tão importante, tá? Vamos aí, me fale um pouquinho. Nil, né? Ruio, me fale um pouquinho da sua vida, como é que é a sua rotina, o que é que você tem achado aqui das nossas lives na segunda-feira? Tem live na segunda e agora tem live todas as quartas-feiras também, que era uma live surpresa, e agora essa live vai ficar toda quarta-feira às 20 horas, sempre com um conteúdo surpresa que eu libero no dia. A live de segunda eu sempre libero o conteúdo no sábado ou no domingo. E na quarta-feira eu libero o tema da live no final da tarde, assim, né? Não, entre 1 hora, 2 horas eu libero ali aquele tema surpresa. E a live de quarta acontece... podem participar! E a live de quarta acontece com o tema que a gente libera no dia mesmo da live, né? E aqui, como a gente tem evoluído aqui no canal, como a gente tem crescido, né? A gente faz essa live com a ideia não só de aumentar a nossa audiência, mas também da gente contribuir com um conteúdo tão relevante, né? Muita gente tem chegado atrasado, aí me manda mensagem depois: poxa, quando eu entrei demorou 12 minutos, a live acabou. Eu vou esperar hoje uns 10 minutinhos, então quando for 12h10 a gente entra no conteúdo. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho, digita pra mim, Cláudia entrou, digita pra mim, fala um pouquinho de vocês, né? O que é que vocês percebem que a procrastinação tem atrapalhado a vida de vocês? André entrou, Cláudia entrou, sejam bem-vindas. Nossa terceira semana aqui do projeto Segundas em Foco, eu tô muito feliz. É interessante que todo projeto que a gente faz também, que envolve compromisso, é bom pra gente, porque a gente também aumenta o nosso nível de constância. Eu não tinha o hábito de marcar, depois que eu saí do consultório, eu não tinha hábito de marcar nada na minha agenda de maneira fixa. Eu acabei acostumando, porque se eu trabalho com meu marido, a gente tem uma rotina mais flexível, e aí eu fiquei, olha como isso é interessante. Eu acabei colocando na minha mente que, como eu estava agora numa profissão nova, né, eu queria agora flexibilidade, eu botei isso na minha mente. E aí eu não marcava nada que tivesse um horário fixo. Eu cumpri tanto horário a vida inteira, eu comecei a entrar nesse fluxo, eu quero não ter horário fixo.
E quando eu coloquei a live, eu falei, gente, é de maneira intencional, é para mim tratar também, né? A gente sempre trata alguém e é tratado. Eu quero ter um compromisso às segundas-feiras que vai me deixar constante e que vai me impulsionar a ler mais, porque eu tenho que ter repertório para poder falar. Eu vou ter que estudar mais. O que é que eu posso fazer? Eu falei, pronto, eu faço uma live toda segunda. Eu vou ser obrigada a ler mais. E eu vou ter que ter um horário ali que eu tenho que entender, que aconteça o que acontecer, eu tenho que cumprir aquele horário ali, porque tem pessoas me esperando. Então é interessante. Eu comecei agora a criar essa rotina para mim, de estar aqui às segundas, ao meio-dia, e de estar aqui às quartas-feiras. Mas eu estava no fluxo também de liberdade, eu queria estar no digital, mas estar livre. E as coisas não funcionam assim. Eu vi aqui uma mensagem... ótima live, consegui assistir 2 vezes, os conteúdos são muito bons. A primeira, aprendi a não julgar as pessoas. Vi 2 lives maravilhosas. A terceira, estou assistindo. Muito bom, muito bom. Sempre tem um conteúdo, sempre tem algo. A gente ensina e a gente aprende também. Como eu falei, eu entrei num fluxo de ter liberdade, eu não queria compromisso de horário, né? Então a live está me tratando, eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que estar aqui. Tenho que me arrumar para vocês, né? Eu tenho que estar sempre buscando um tema, um conteúdo, me desconfortando, e isso é muito bom. Muito bom. Seja bem-vinda também, Denise. Eu vou aquecer 12h10, gente, eu entro no conteúdo. Me fala um pouquinho de vocês, o que é que vocês querem que eu fale aqui nessas segundas-feiras? Me ajuda muito, me dá um norte. O que é que vocês querem ver aqui na segunda-feira, que eu não falei ainda? Segunda-feira, como eu falei, né? Sempre o tema da live eu libero no domingo. E na live de quarta eu libero o tema sempre no mesmo dia, por isso que eu chamo de live surpresa. É um tema que eu libero no dia e eu trago conteúdo na quarta noite às 20 horas. E segunda é um projeto das Segundas em Foco, por ser um dia que eu sei que muita gente não gosta e que muita gente fica domingo sofrendo porque a segunda vai chegar. Eu já vivi isso anos na minha vida. O domingo para mim era um dia de angústia porque a segunda-feira ia chegar. E aí eu me acostumei com aquele padrão e o domingo para mim era um dia ruim. Principalmente no final da tarde, né? E aí eu decidi, falei, gente, eu quero que a segunda-feira seja o melhor dia da minha vida, é um dia de novas possibilidades. E aqui eu tô aqui com Segundas em Foco para trazer para vocês também essa consciência da gente não maltratar a segunda, né? Achar que a segunda é um dia ruim, que é um dia que você recomeça, que final de semana é sempre bom. E nem sempre é assim, às vezes no final de semana não acontece nada, né, de tão especial. E a segunda é um dia de recomeço e de novas possibilidades, tá bom? E aí me fale um pouquinho de vocês. O que é que vocês querem que eu fale aqui? Andréia, fale um pouco. Denise, fale um pouco. O que é que vocês querem que eu traga aqui nas Segundas em Foco? Vai ser um prazer contribuir com vocês, tá bom? Porque pra mim, eu ter alguém me desafiando em um tema que eu não domino, me leva a estudar, me leva a buscar. E eu gosto muito disso. Gosto muito de buscar conteúdo. Tá? E procrastinação, como eu falei mais cedo, é um tema que eu adoro falar, porque eu acho que muitos dos nossos projetos que ainda não estão ativos, né, que não estão ainda bem sucedidos, ele tem uma raiz na procrastinação, tá? E eu vou dizer por que a gente procrastina tanto. Tem um fator que faz a gente procrastinar, que é muito poderoso, que eu acho que vocês vão se identificar. Para mim, durante muito tempo, foi o principal fator, né? E aí eu vou começar a trazer agora o conceito do que é procrastinar. Procrastinar é você adiar algo que você sabe que deveria fazer, mas você adia, né? Às vezes você adia por um dia, adia por algumas horas, adia por semanas, por meses, e você não consegue tirar aquele projeto tão desejado do papel porque você adia. E aí eu vou te falar aqui, eu separei alguns tópicos, né, para você entender por que você adia. Às vezes ele é de maneira inconsciente. Por que eu adio o que eu sei que seria bom para mim? Por que eu adio? E aí eu trouxe aqui alguns passos para você conseguir eliminar a procrastinação. Todos nós temos em algum grau um padrão de procrastinação em alguma área. Todos nós adiamos alguma coisa. Todos nós, né? Mas quando a gente identifica a área, a gente começa a ficar mais atento e a mudar o padrão. Então, por que você procrastina? Na maioria das vezes é porque você está evitando sentir uma emoção, carinho. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Das pessoas que eu mentoro, das pessoas que eu converso, a maioria delas que adiam um projeto é por medo de errar,
ou por medo de ser julgado, né? Ninguém gosta de ser julgado e nem ser criticado. E quando você não faz, você não corre esse risco. E quando você faz, você assume o risco do erro. Mas como a crítica, ela dói tanto e a depender de como é que essa crítica chega na sua vida e como é que foi a sua vida pregressa, você vai fazer de tudo para evitar o julgamento e para evitar a crítica. Um exemplo, se você tem um projeto que ele é inovador, a chance de você errar ela é muito maior. Então você, de maneira inconsciente, você prefere não fazer do que correr o risco, tá? No digital, isso é muito comum. Várias amigas minhas que eu falo assim, venham pro digital, tragam um conteúdo, façam uma live. Elas não fazem com medo de fazer a live e ter pouca audiência, com medo de fazer a live e alguém dizer que a pessoa está no digital, fazer a live e ser criticado. Então, o novo, ele te coloca numa zona de risco, sobretudo de julgamento e de crítica. Então, se você foi muito criticado e aquilo te machucou, você não vai querer repetir esse padrão. Então, o que eu mais vejo hoje, que é a maior raiz da procrastinação, é o medo do julgamento. Então, se eu faço o que eu sempre fiz, eu estou num padrão, as pessoas já sabem que eu faço aquilo, eu não vou correr o risco de ser julgado. Quando eu inovo, aumento o meu risco, eu estou ali nos holofotes e ali eu vou fazer o possível para me manter naquele lugar de conforto. Então eu acho que a maior raiz da procrastinação é o medo de errar e o medo da crítica. Quando a gente erra, naturalmente a gente é criticado. Quando a gente se expõe, aumenta também o nosso risco de crítica. E aí quando a gente não faz, a gente é poupado daquilo ali. Outra causa que vocês vão levar para a vida de vocês, por que que eu adio? Aí vocês vão agora pensar, é por medo de crítica, é por medo de erro? Outra coisa também, às vezes é uma tarefa que você considera chata, atividade física, por exemplo, né? Então você não faz porque você acha chato, mesmo sabendo que tem benefícios. Outro motivo de você errar é a falta de clareza. Você quer, um exemplo, melhorar a sua vida profissional, mas você não tem clareza de como fazer. E aí a importância de entrar um mentor para clarear, para te dar um norte. Porque com clareza e com método você consegue fazer e você não adia. Muitas coisas que a gente adia é porque a gente não tem ainda a capacidade de fazer sozinho. E aí a gente vai adiando, tentando aprender sozinho, e enquanto não aprende, enquanto a gente não cria aquela consciência que a gente realmente consegue fazer, a gente adia e não busca ajuda. Então eu acho que a mentoria ela entra muito nessa parte aí de te ajudar, te dar um norte. Eu ontem tive uma aula de mentoria sobre funil de venda. Eu estou buscando sempre mentorias porque eu sei que o digital para mim é algo novo e que eu não vou dominar sozinha. Então, para não adiar, eu busco mentoria, busco alguém que já traçou o caminho para me orientar. Outra coisa também que é muito comum para você procrastinar é a expectativa de perfeição. Você quer fazer um projeto novo, mas você quer que ele fique impecável. E aí você passa tempo ali aprimorando e não coloca ele em execução. Eu entendo hoje que a gente só aprimora o que a gente põe em execução, né? Um exemplo, se eu tô aqui toda segunda-feira, o que que vai acontecer? A minha audiência tende a aumentar, a minha audiência tende a se educar, sabendo que toda segunda-feira, fazendo chuva ou sol, eu estarei aqui. E eu também tenho que estudar mais para trazer um novo repertório, senão a minha audiência não vai aumentar. Então, mesmo sabendo que eu vou começar pequena, eu começo. E a partir dali eu vou me aprimorando. Isso é meu, da minha personalidade. Mas tem pessoas que preferem não vir do que não ter logo uma audiência educada e grande. Só que como é que você vai construir uma audiência grande e educada se você não está aqui? Então, eu sou do perfil do risco, eu me jogo e testo e vou aprimorando enquanto testo. Tem pessoas que preferem não fazer porque não querem se expor, não querem mostrar que estão ali, às vezes naquele, como aqui no digital, né? Iniciando. Eu tinha uma vida offline de odontologia de 22 anos, eu já era autoridade lá. E aí eu vim para o digital e eu não sou autoridade aqui ainda. Enquanto isso, eu vou construindo a minha autoridade, a cada dia eu vou aprimorando. Se eu não faço, eu não domino e eu nunca serei autoridade. Então, esse é o meu pensamento, mas muitas pessoas preferem não fazer. Tomam até remédios. Amigas minhas, se for entrar aqui ao vivo, tem que tomar remédio para ansiedade, porque não aguenta segurar uma live ao vivo, porque tem medo do julgamento, medo de não ter ninguém. Gente, se não tiver ninguém, você vai fazer a sua live, mas não tem risco de morte, tá? Você faz a sua live, não teve ninguém, você grava
E se você continuar, a sua audiência vai aumentar. Se você da minha vida, por exemplo, quando eu comecei no digital, o meu primeiro produto foi um e-book, né? Um livro digital. Por que que eu escolhi o e-book? Porque era uma tarefa para mim naquela época mais simples, menor. Se eu começasse logo com um curso, né, de 6, 7 horas, era uma tarefa grande, eu poderia me perder no meio do caminho. Então, você que procrastina, uma dica poderosa é você começar com tarefas menores, para você não se perder no meio do caminho. Uma tarefa que não vai exigir de você tanto tempo de entrega, tanta concentração e tanto foco. Isso vai te ajudar. No meu caso, o exemplo, eu tenho mentorias, mas eu comecei fazendo um e-book menor, era mais fácil de vender, era mais fácil de divulgar, e com aquele conteúdo ali eu fui estruturando a mentoria, que é muito maior, né? Que é muito maior, é muito mais complexa. Então, para não adiar o projeto, eu dividi em projetos menores e aí em tarefas menores e não deixei de fazer. É uma dica também. Outra coisa que vai ajudar você a não adiar, a não procrastinar, é você criar um ambiente favorável. Como assim, Karine? Um ambiente que não tenha distrações, tá? Por exemplo, quando falando de mim, porque aí já é um exemplo para vocês. Quando eu tenho uma tarefa maior que me exige muita concentração, eu venho para aqui para o escritório e aqui é muito tranquilo. Então aqui eu consigo fazer em menos tempo mais coisas do que se eu ficasse em home office, que eu tenho um filho pequeno. Então assim, quando você é uma pessoa que adia, que se distrai, crie um ambiente favorável que vai te ajudar a você iniciar e finalizar, tá? Como é que eu crio esse ambiente favorável, cara? Eliminando distrações. Hoje, um grande objeto de distração é o celular. E se você ficar com o celular perto, você não consegue, gente, eliminar tarefa. Você não consegue concluir tarefa, porque toda hora você vai ser interrompido. Então, assim, se você já tem um perfil procrastinador, de pouca concentração, elimine as distrações. O celular é uma das maiores. Outra distração também que você pode... Uma coisa que você pode ajudar também você a eliminar é você avisar as pessoas que você está ocupado. Olha, essa manhã eu vou estar ali focado. Eu não tenho tempo para poder te ajudar em algo. Avisa. Se for um ambiente corporativo, você avisa que você está no momento ali focado, ocupado, que você não pode ser interrompido. Outra coisa interessante é tirar o celular do ambiente ou deixar ele em modo avião. Eu tenho feito isso. Eu coloco o meu celular em modo avião quando eu tenho tarefas grandes para entrega pontual. Então eu coloco em modo avião e consigo fluir. Se eu não colocar, toca muito, é muita mensagem, a gente não consegue concluir o que a gente começa e perde o dia. E outra coisa que eu acho importante, é para vocês anotarem, tá? Pega o caderninho, eu vou fazer uma retrospectiva aqui. Uma coisa importante, desculpa por que você procrastina, por que eu adio. Eu acho que o recorde é o medo do julgamento alheio. A maioria das pessoas tem medo que os outros vão falar e prefere não fazer. É desculpa por que você procrastina. Você vai aí olhar na sua vida e entender por que você adia os seus projetos. O segundo, comece com tarefas menores, que a gente chama de microtarefas, vai te ajudar muito a você concluir. No meu caso aqui, eu queria fazer uma mentoria grande sobre disciplina e constância. Eu comecei com um livro digital menor e ali eu tirei inclusive conteúdo para estruturar minha mentoria, mas eu comecei pequena, isso me ajuda. Se fosse a mentoria de cara, pode ser que eu ainda estivesse lá presa na metodologia sem conseguir lançar nem e-book nem mentoria, tá bom? Eu consegui lançar os dois. O e-book me ajudou, eu acho que foi um passo menor para eu conseguir estruturar a mentoria, que agora já vai virar curso gravado. Então a gente tem que focar no que é mais simples. No meu caso foi assim, deu certo. Outra coisa é a gente criar um ambiente livre de distrações, vai te ajudar muito. Se hoje você tem uma agenda do dia e se você focar ali e não se distrair, você vai conseguir cumprir a sua meta, o seu objetivo, tá bom? Outra coisa que eu acho muito importante, parece clichê, mas é importante, que é a sua reprogramação de mentalidade. Karine, como assim? É você começar a reconhecer em você um senso de capacidade.
Quando a gente não reconhece na gente o senso de capacidade, a gente não vai fazer a tarefa. Então, quando eu repito para mim o tempo todo, eu não sou bom o suficiente, eu só vou fazer se for para ser perfeito, depois eu faço melhor, a gente não vai fazer. Então, quando a gente fala de crença, parece que é algo batido, mas, gente, está tudo na nossa mentalidade mesmo. Por mais que seja um assunto batido, que você já ache chato de falar, tá tudo na sua mentalidade. Porque você pensa do jeito que você pensa, é por isso que você colhe o que você colhe, os resultados que você colhe. Então, assim, é um convite que eu faço a vocês buscar pensar diferente. Essa ideia de só fazer quando está perfeito ainda tem algo mais grave, porque é perfeito no seu ponto de vista. Possa ser que para outra pessoa que você apresente não vai estar perfeito nunca e nem precisa. Porque não existe projeto perfeito. Então, assim, eu aqui, quando eu venho, me mostro vulnerável para vocês, vocês se mostram para mim e a gente vai crescendo aqui na parceria. Então, não tem perfeição, não tem vida perfeita, não tem projeto perfeito e não tem tarefa perfeita. Então, quando você começa a trabalhar na sua mentalidade que a perfeição, ela não existe, não é a sua busca, você começa a ter um poder de ação muito maior. Faz sentido para vocês? Já aqui, que bom você aqui. Faz sentido para vocês? Então, assim, eu acho que o julgamento, esse medo do julgamento está muito associado também a uma crença sua. Eu não sou tão boa, por isso que eu não faço, porque se eu fizer vão falar de mim. E aí você fica preso naquele lugar ali de incapacidade. Então, hoje você vai fazer um convite a si mesmo para abrir a sua mentalidade e aumentar também a sua crença de capacidade de merecimento. Você é capaz. Se chegou para você o projeto, você é capaz. E a maneira que você vai entregar de uma forma e não impede que, depois que você entrega, esse projeto melhore. Tantas coisas eu venho mudando na mentoria. Eu coloquei agora um pilar novo sobre autoestima e disciplina. Não tinha. Então, eu vou fazendo a mentoria e vendo a dor do meu cliente. Essa semana chegou uma cliente que ela quer falar sobre finanças. Ela, Kari, eu tenho receita, eles são empreendedores, eles têm receita, mas eles não têm nenhum controle financeiro. E quanto mais trabalham, mais precisam trabalhar. Ela vai ter neném agora e diz que vai voltar a fotografar com 2 semanas, porque a empresa não pode parar. Então, assim, a minha mentoria não é focada em finanças, mas foi uma dor que eu superei por eu não ser, no passado, uma boa gestora de finanças. Eu também gastava por conta, eu não tinha gestão e eu vivia na emergência. O dinheiro entrava no caixa, tinha uma emergência e eu gastava aquele dinheiro. Por eu ter superado isso, hoje eu faço a gestão financeira da minha casa e na mentoria eu entendi que é um pilar importante, mas não tinha. É o que eu falo para vocês, a gente criou uma mentoria de uma forma e hoje em dia a gente tem já um pilar que vai entrar, que é sobre disciplina e finanças, como a disciplina ajuda na sua vida financeira. Então a gente vai aprimorando à medida que a gente faz e isso é muito bom, mas eu só consigo aprimorar o que eu faço, o que eu entrego. Enquanto eu não entrego, eu não consigo aprimorar porque eu não coloquei em teste. Então, quando eu coloco em teste, quando eu divulgo, o cliente me traz às vezes uma dor e aí eu entendo que aquela dor cabe no meu processo de mentoria. Entenderam? Então, gente, procrastinação, não estou dizendo aqui que eu também tenho esse mal, tá? Muitas pessoas sofrem de procrastinação e o principal motivo é o medo do julgamento das pessoas, de tudo que você vai fazer. E aí você prefere não fazer e ficar naquela situação ali de conforto. Quantos amigos meus dentistas poderiam estar aqui no digital, mas não tem coragem, porque na nossa classe o digital não é bem visto. Agora já está melhor. Quando eu comecei como dentista a vir para o Instagram, eu recebia muita crítica, mas aquilo ali não me parou e me aprimorou que hoje eu consigo fazer uma live sem estar com taquicardia. Mas tem colegas que estão aqui ainda e não têm ainda flexibilidade para falar, porque quando a crítica vem, a crítica paralisa. A crítica, graças a Deus, eu me tratei hoje, não me paralisa mais, tá? Quem de vocês aí sabe que procrastina e quer resolver esse mal esse ano ainda? Quer começar o mês de abril sem procrastinar? Me fale aí, mesmo sabendo que em algum certo ponto a gente procrastina, a gente tem que livrar, né? Eliminar esse comportamento para a gente ter atenção e quando ele chegar, a gente saber que aquilo ali não é um imprevisto, não é um imprevisto que aconteceu que fez com que você adiasse, na verdade, é um comportamento de quem procrastina. Já que me fale, você procrastina em algum grau, me fale,
procrastina em algum grau? Em que área? Me falem aí. Então, gente, o que é que eu entendo também na minha vida financeira? Por que eu procrastinei? Eu tinha certeza que eu era uma boa gestora financeira. E se alguém me dissesse que eu não era, aquilo ali me machucava muito, tá? Isso não deixa de ser um nível de procrastinação. Você vê que o seu saldo bancário comunica algo e você insiste que você é boa e que aquilo ali é uma falta de sorte. Isso é procrastinação. Você adiar a resolução de um problema, você colher frutos ruins e mesmo assim você continuar dizendo que você é boa naquilo que você faz, tá? Então, todos nós temos, mas quanto mais a gente adia a resolução, mais frutos ruins a gente colhe, tá? E a gente fica sem colher o que a gente quer, porque a gente continua adiando a solução de um problema, a gente continua adiando uma tarefa que era essencial para a gente fazer, a gente continua adiando, às vezes, uma conversa difícil, continua adiando, às vezes, um projeto novo, um projeto em paralelo com a sua CLT, e vai adiando e não vai colhendo os frutos. Oi, Roberta, linda, Amanda. Gente, vocês chegaram atrasados. Jaque falou aqui, procrastina em algumas áreas, área da saúde principalmente. Gente, eu conheci Jaque, eu treino todos os dias, tá? Treino todos os dias. E aí eu tava na esteira correndo, Jaque chegou no hotel que a gente tava, ela foi levar o filho pra treinar e ela não treinou. Eu falei, gente, você não vai fazer academia? Não, carinha, eu tô vendo quando é que eu começo. Aí eu pensei, aí ontem eu encontrei com ela, falei, Jaque, aí a academia já começou? Gente, quantas pessoas adiam a atividade física, né? Quantas pessoas, sabendo que é um benefício infinito, não precisa nem eu dizer aqui, e que é algo que só a gente pode fazer, não tem nem como a gente colocar a culpa em alguém. Ah, eu não treino por causa do meu marido, não tem, a gente consegue adiar, a gente consegue, às vezes, colocar a culpa nas pessoas em várias áreas. A atividade física não dá, a atividade física é você por você e Deus, mais ninguém, só você decide fazer. Amandinha, me perdoe, vai ficar gravado por 24 horas. E estamos falando de procrastinação. Robertinha, que bom que você está aqui. Estou falando de procrastinação, de adiar o objetivo. Quantas pessoas estão adiando aí os seus objetivos? Você acha que vai adiar por um dia, aí depois vira 2 dias, aí depois vira 2 semanas, quando você vai ver já está em abril. E o que você programou lá no Réveillon, esse ano é meu. Gente, não vai ser seu nunca. Se você não fizer o que tem que fazer e adiar, o ano não vai ser seu. O que eu vi de gente, hashtag esse ano é meu, e que eu sei que o ano não está sendo da pessoa, eu olho pela foto e sei, esse ano aí dela foi só um ato profético, mas não está sendo seu. Sem mudança de comportamento, o ano não vai ser seu, viu? Vai ser mais um ano, mas não vai ser o ano da virada. Com comportamento igual, o ano não vai ser seu. É só um hashtag que vocês botam lá no dia 31, mas não muda nada. A maioria das pessoas está em abril já amanhã e não mudou nada, nada. Não emagreceu, não ganhou mais massa magra, não melhorou o seu repertório porque lê pouco, quem não estuda não consegue avançar. A maioria das pessoas está tudo igual. Então, se você quer que o ano seja seu, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Vi qual é a área que você procrastina. Gente, quando você bota que procrastina algumas áreas, isso é perigoso. Algumas quais? Algumas quantas? Que área? Seja específico. Que área que você procrastina? Me fale aí. Qual? Algumas é genérico. Se você fala que são algumas, você não sabe o grau de importância delas, quais são, e você não vai mudar o comportamento, porque na sua cabeça tá vago. Então, qual é a área específica que você procrastina? Gente, tudo que a gente quer mudar tem que ser específico. Se for genérico, a minha mente não vai entender, eu não vou mudar. O que é que eu quero mudar na minha vida? O que é que eu adio? Tem que ser listado de maneira específica. Quanto mais específica, melhor. Até porque as decisões têm que ser específicas. Então, se for genérico, algumas a gente não vai saber qual. Saúde, casamento, criação de filhos, relacionamento. Eu mesma procrastinava, sabe o quê? O que pra mim é uma dor, vida social. Eu não tenho facilidade em me relacionar, fazer amigos. É uma dor minha, não conseguia. Tinha essa dificuldade, eu adiava. Quando eu identifiquei, eu falei, gente, eu acho que se eu precisar hoje fazer uma confidência a alguém, eu não tenho ninguém, né? Assim, quando você tá num dia que não é bom, se eu quiser alguém, eu não tenho. Eu tenho Deus, mas assim, na terra eu não tenho ninguém. E aí eu comecei a mudar, até eu falei, gente, Karine, vamos agora buscar novas amigas.
Pronto, é uma área que eu procrastinava. Hoje, de maneira intencional, quando alguém me convida para algo, eu vou, porque eu entendi que eu tenho que fazer amizade. É muito bom, né? Amizades poderosas que vão te ajudar a avançar. É tão bom, mas eu tinha esse desafio. Vi disciplina no exercício físico. Disciplina no exercício físico é que eu acho que mais sabotam vocês. Vocês começam com uma força para treinar, um gás. Às vezes você nunca treinou. Aí você compra roupa a semana toda e você começa num gás para poder dominar o mundo ali do treino. Vocês querem correr, vocês querem fazer logo 1 hora de atividade física e querem malhar de domingo a domingo. Querem correr, querem tudo. E isso acaba atrapalhando o processo e o progresso. Então, para mim, quem nunca treinou, começa 3 vezes na semana, começa com 40 minutos e isso vai ajudar vocês a criar uma disciplina. Mas se chegar com muita força, você vai cansar porque você não tem o hábito. Pelo menos 21 dias seguidos, 3 vezes na semana, faça chuva ou faça sol. Crie esse compromisso que aí vai dar certo, tá? Então, gente, para vencer a procrastinação, vocês têm que ser específico. Em que área, né? Finanças. Por que nas finanças eu não quero saber quanto eu ganho, quanto eu gasto? Porque eu não tenho uma projeção da vida que eu quero ter, de quanto eu preciso ganhar. Tem que ser específico. Quanto mais específico, melhor, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. É a 3ª semana do Segundas em Foco. Quarta-feira tem live surpresa. Eu vou liberar o tema à tarde. Esse projeto está me tratando também, porque eu fiquei de uma forma, eu cumpri tanto horário na minha vida, que eu comecei a querer ser livre e eu comecei a não querer ter horário. Falei, quero trabalhar no digital para ser livre. E aí eu coloquei o Segundas em Foco, que eu percebi que eu estava com um comportamento muito livre. E aí aqui eu estou me disciplinando com vocês, tá bom? Um beijo grande, espero ter servido, contribuído, viu? Façam um print aí e me marquem, tá bom? E aí já decidam hoje em qual área vocês vão parar de procrastinar, mas decidam de maneira específica, tá bom? Um beijo grande, boa segunda-feira pra gente, sem procrastinação. Beijo!